Olá a todos, bem-vindos a mais uma Flag Talk. Eu sou o Rui David da Cruz e estou aqui hoje a convite da Flag para falar-vos de Creative Data. Neste episódio vamos olhar para a conjugação da tecnologia com a criatividade e de que forma é que esta conjugação é útil para obter mais resultados. Vamos ver que uma não substitui a outra e que devem trabalhar em conjunto para assegurar uma vantagem competitiva no mercado. Bom, porque é que eu estou aqui hoje e apresento-me muito rapidamente? Eu sou fundador da Scale Advertising, responsável da agência, uma consultora de marketing, essencialmente focada em Digital Customer Journey, portanto o nosso foco é sempre o cliente e todas as variáveis inerentes aos consumidores. Sou docente e formador convidado em várias instituições, inclusivamente instituições de ensino superior, e isto até parece mal dizer, mas já são mais de 20 anos de experiência em marketing digital. Só para ilustrar um bocadinho o que é que nós fazemos na Scale, nós estabelecemos uma estratégia data-driven, portanto orientada completamente para dados. Este é um esquema relativamente simples, em que nós desenhamos para os nossos clientes uma arquitetura de modelo de negócio. Este é um screenshot de exemplo do software de que nós dispomos. Este programa é alimentado com as receitas de venda desse negócio, com as despesas associadas e os rácios de conversão e, portanto, conseguimos assim obter todas as medidas de rentabilidade necessárias para estudar a viabilidade do negócio. E isto serve tanto para o planeamento de novos negócios, ainda antes da construção de ativos digitais, nós poderemos estabelecer toda esta arquitetura fruto de dados que nós temos já históricos de mercado e fazer estes cálculos de rácios de conversão e perceber a viabilidade. E basicamente o que isto nos diz é se o negócio dá dinheiro ou não dá dinheiro e onde é que nós conseguimos obter otimizações para que o retorno seja maior. Por outro lado, também para negócios existentes, ainda mais fácil se torna, conhecendo todos esses indicadores, nós sabemos onde é que estão os estrangulamentos e onde é que nós conseguimos otimizar. Isto, muito resumidamente, é aquilo que nós fazemos na Scale. Agora, há uma pergunta que eu acho que nos assalta ao espírito a todos, é se a tecnologia estará a matar a criatividade. Aparentemente sim, quantos de nós é que já fomos perseguidos por mensagens existentes ou de retalhistas ou de websites de viagens. Basicamente, se fazemos uma pesquisa por um destino de um turismo rural no Alentejo, parece que estamos condenados a ir sempre para o Alentejo até o resto das nossas vidas. Recebemos sempre as mesmas mensagens, vimos qualquer artigo ou destino e estamos condenados até à vida eterna. Mas podemos fazer melhor, podemos fazer muito melhor. E eu queria contar-vos uma pequena história. Este é um caso extremo sobre a Target, que é um retalhista norte-americano, e que iniciou uma estratégia de orientação para dados para a tomada de decisão das suas ações de marketing. E como é que isto se percebeu? Como é que isto aconteceu? Houve um indivíduo, um pai de uma adolescente, que dirigiu-se a uma loja da Target para apresentar uma reclamação. Reclamação essa de que estavam a ser enviados em nome da sua filha de 16 anos cupons de desconto para produtos pré-natal. E basicamente o que o senhor queria saber era se a Target estava a incentivar a sua filha de 16 anos a engravidar. Mais tarde, o que é que se percebeu? Aquilo que a Target fez passou basicamente por isto. Eles contrataram um estatístico, o Andrew Paul, que, mediante o comportamento online dos utilizadores no seu website, conseguia determinar, a partir do contacto com um cabaz de 25 produtos, conseguia determinar com 87% de exatidão, não apenas se havia um estado de gravidez, mas com 87% de exatidão a data do parto. Ou seja, com isto, a Target conseguiu saber, antes da própria família, que aquela cliente estava grávida. O que eles fizeram foi
interligaram o comportamento online com o seu sistema de CRM, e aqui foi onde foram longe demais, com informação pessoalmente identificável, e enviaram cupons de desconto em nome daquela adolescente. E aí já foi um bocadinho ao limite. Mas, este sendo um caso extremo, há outros casos ainda, e eu queria também mostrar-vos, e agora vou-vos mostrar um pequeno vídeo de um caso de uma empresa norte-americana, mas que se passou na Europa, e que ilustra bem como é que a Netflix criou uma campanha de lançamento no mercado francês. Vamos ver. In September 2014, we launched Netflix in France. It was a big challenge with such a skeptical public. The only way to succeed was to be perfectly relevant. Luckily, we had the most adapted tool, Topics Model. Topics Model is a natural language processing system. It can transform a mass of everyday language into significant insights to identify a brand opportunity. We use this text mining approach to analyze 2 years of digital conversations and erase irrelevant data, the surface and the noise. It processed the data into different categories of meaning, sometimes from the same source. We use machine learning to train our algorithm to get better. This unique system enabled us to dive into the French mindset. We interpreted all the data with our knowledge of the local market to come up with 3 essential insights. The French love culture, but they're among Europe's biggest pirates. They love innovation, but they're skeptical of what's new. They love revolutions, but they're very conservative. Basically, we needed to break conventions without asking them to change. Thanks to Topics Model, we decided to create a platform inspired by you and came up with a creative revolution. A campaign made of gifts, inspired by people's everyday life and typical French attitudes, connecting them to a good reason to watch Netflix. Skeptical? Try the Netflix platform for free. That's spoiler moment. Watch all episodes of Breaking Bad at once. Frustrated by all the waiting? Watch your favorite series instantly. Also, we use contextual data to address them real-time on more than 8,000 screens, when it rains, during the sales, or the holidays. The French identified so much with the gifts, they put their skepticism aside and started to really love the brand. The brand awareness boomed in only 3 months. All thanks to data. Relativamente a Creative e sobre através do Merriam-Webster, Creative passa por ter uma especial competência para fazer coisas novas ou ter ideias novas. Por outro lado, poderá ser também utilizar essa competência para criar ou pensar essas coisas novas envolvendo novos processos. Esta parte é muito importante, os novos processos. Em última análise, poderá ser realizado de forma invulgar ou desonesta. Já ouvimos falar em casos de contabilidade criativa. É uma forma de criatividade. E, finalmente, data. Factos ou informações utilizadas para calcular, analisar ou planear alguma coisa. Uma informação produzida e ou armazenada num computador. Portanto, vamos utilizar novos processos, novas ideias, novos pensamentos, novas concepções, novos conceitos, e vamos utilizar também esta componente tecnológica dos dados que sejam produzidos, que sejam armazenados num qualquer sistema. Ao limite, os dados são uma quantidade de informação gerada por milhões de pessoas em todo o mundo a cada momento. E estes dados fornecem os chamados insights, algumas ideias e alguns conceitos que nós conseguimos tornar essenciais para os padrões de utilização e de consumo. Com os custos de processamento e armazenamento cada vez mais baixos e com plataformas de cloud muito mais acessíveis, a interpretação e utilização destes dados constitui uma vantagem competitiva para compreender o nosso público. Em suma, os dados não são um obstáculo à criatividade, são uma fonte de inspiração. Podem servir uma fonte de inspiração. A partir dos dados nós conseguimos perceber algum tipo de indicadores que nunca tínhamos pensado antes e que servem para melhorar a nossa performance. Simplesmente os dados são a inteligência, a criatividade é a magia. Mas não vão por mim apenas, não sou só eu que digo isto. A consultora McKinsey já o diz desde 2012. A derradeira fronteira para a inovação, para a competitividade e para a produtividade são os dados. Ok, estamos a olhar de uma forma
até poderia dizer, apesar de termos visto aqui alguns casos, uma forma teórica, mas vamos ver como é que isto se estrutura e como é que nós construímos um modelo que nos pode ajudar no dia-a-dia para trabalhar e para ganhar esta vantagem competitiva. Portanto, como é que isto funciona, para que é que isto serve e como é que eu faço isto? Se nós partirmos de dados, e já vamos ver como é que os vamos obter e como é que os vamos utilizar, mas se considerarmos os dados como ponto de partida, isto dá-nos uma alavancagem para uma presença nos canais digitais, seja através de mídia paga, seja influenciadores, o que for. A presença nos canais, presença nos mídia, todo e qualquer canal de comunicação que nós possamos utilizar para a nossa marca. Essa presença, e isto é que é a grande vantagem que o digital trouxe em relação à comunicação dita offline, como a televisão ou a imprensa, o digital tornou a comunicação bidirecional. E, portanto, quando nós comunicamos uma mensagem, nós temos a possibilidade de obter um retorno praticamente imediato, não de uma vontade cognitiva ou consciente dos utilizadores, mas a partir do comportamento que nós conseguimos medir com ferramentas como Analytics, etc. E, portanto, esta bidirecionalidade faz com que a nossa presença nos mídia digitais nos dê conhecimento. Conhecimento esse que se irá traduzir em alguns insights esses que nós depois vamos alimentar, e hoje em dia já ninguém faz otimizações à mão, vamos alimentar algoritmos que fazem otimização em tempo real, e isto tudo, no fim do dia, é sempre aquilo que nós queremos, é aumentar o retorno do investimento. O modelo é essencialmente este. Agora, temos que pensar sempre numa camada, numa cola que liga tudo isto, que é a criatividade. Seja ideias novas, seja novos produtos, seja novas formas de desenvolver a nossa atividade. Inclusivamente, como disse anteriormente, os processos podem ser alvo de criatividade. Tendo este modelo, o que eu vos queria mostrar agora era algumas ferramentas ou algumas técnicas que nós podemos utilizar para concretizar este modelo. Técnicas essas, umas mais complexas do que outras, algumas que têm maior necessidade de processamento ou de software, de algum tipo de programa, outras que apenas passam pelo um planeamento com uma folha de papel e caneta. Portanto, são umas mais complexas, outras mais simples, mas que depois todas estas técnicas conjugadas contribuem para que o nosso negócio, principalmente no caso do digital, em que envolva a componente digital, mas que também pode incluir meios offline, vamos ver como, faça com que o nosso retorno aumente. Portanto, vimos 4 pilares: os dados, a mídia, os insights e o retorno do investimento. Vamos começar pelos dados. Aqui as possibilidades são infinitas. Estamos a falar da integração de várias fontes de dados. É possível integrar múltiplas, N ao limite, fontes de dados consoante o grau de desenvolvimento que queremos aplicar e a complexidade do negócio. Exemplo, tal como fez a Target, interligar campanhas de mídia com sistemas de CRM, mas também poderemos incluir fontes de dados que nem à partida poderíamos estar a pensar que estariam ligadas ao nosso negócio. Dou o exemplo de uma marca americana, Campbell Soup, que alimenta os seus sistemas de marketing digital com a temperatura do ar. E quando a temperatura está mais elevada e quando as condições atmosféricas estão mais favoráveis num tempo mais quente, automaticamente toda a sua comunicação assenta em sopas frias, em produtos mais refrescantes. Mas quando o tempo piora, quando a temperatura baixa, quando estamos mais perto de condições invernosas, automaticamente todo o seu leque de produtos altera-se, e isto sem qualquer intervenção humana. Todo o leque de produtos altera-se para sopas quentes e alimentos mais reconfortantes.
E este é um exemplo de como nós utilizamos uma fonte de dados que não tem necessariamente que ver com o nosso negócio, mas que influencia o comportamento dos consumidores e assim conseguimos ter uma tomada de decisão mais próxima das necessidades que esse consumidor tem, independentemente de estarmos a pensar no produto A, B ou C. Casos destes mostram que são as máquinas e os algoritmos de otimização que decidem quais os produtos mais adequados à necessidade do consumidor. E se nós pensarmos que a temperatura do ar pode ser uma fonte offline, é esta aqui a chave. É possível integrar fontes de dados online e offline de diferentes origens, de diferentes espectros e que não tenham necessariamente que ver com a nossa própria atividade, com o nosso próprio negócio. Depois, a integração dos dados dos nossos ativos. Nós, enquanto marca, temos ativos digitais. A minha recomendação é que tenham ativos próprios, não apenas uma página em redes sociais ou em plataformas terceiras, porque aí estamos a falar de propriedades alugadas. Não. As marcas precisam, essencialmente, de ter ativos próprios, como o seu site, a sua aplicação. E aquilo que os utilizadores veem nos nossos conteúdos, no nosso website ou na nossa aplicação é apenas, imaginem um iceberg, como naquele vídeo de Netflix, é apenas a parte visível, um iceberg. O que importa, além dessa componente visível, é verdade, são a quantidade enorme de processos que estão a correr por trás, pelo que a nossa preocupação não deverá ser apenas o front-end, aquilo que estamos a mostrar aos utilizadores, mas sim deixar as bases e planear toda e qualquer iniciativa que tenha uma base para que os dados circulem nos nossos sistemas de forma a tornarem-se informação utilizável. Portanto, voltando aqui à analogia do iceberg, aquilo que os utilizadores veem é o nosso site, o front-end do site, o front-end da aplicação, mas toda a parte de back-end deverá estar preparada para captar esses dados e alimentar sistemas mais ou menos complexos. Ao limite podemos ter apenas uma folha de Excel, mais ou menos complexos para que esses dados se possam tornar uma informação utilizável. E assim, logo o ponto de partida aqui mais relevante é passarmos a olhar com mais atenção dos nossos ativos, por exemplo, uma implementação de uma qualquer plataforma de Analytics. O Google Analytics é muito utilizado, mas há muitas outras, inclusivamente open source. Olhar com mais atenção aquilo que o Analytics nos diz. E é difícil, de facto, uma plataforma como a do Google, entre variáveis e dimensões, tem mais de 400 diferentes, mas é importante perceber o que é relevante para o nosso negócio e o que é que influencia o nosso negócio. Olhando para as variáveis que temos disponíveis no Analytics, conseguimos ter uma visão mais integrada de como é que o negócio está a funcionar. E finalmente, relativamente aos dados, conseguindo ter toda essa componente de captação, muito simplesmente tratamos de criar segmentos. Segmentos que sejam representativos sem entrar no máximo detalhe, porque ao limite poderemos ter comunicação 1 para 1, o digital permite isto. Agora, eu diria que nem todas as entidades, companhias, organizações dispõem dos recursos necessários para este nível de detalhe, para este nível de granularidade, de ter uma comunicação individual para cada utilizador. Mas, se tivermos segmentos que sejam representativos e entre si diferenciados o suficiente, já conseguimos ter algum tipo de identificação da sua jornada de consumo, da jornada de utilização, e uma coerência suficiente que justifique desenvolver processos criativos, mensagens, ativos, relevantes para aqueles segmentos. Aquilo que vemos, que estamos a assistir neste momento a nível da segmentação, e uma ferramenta que se torna aqui muito útil são os chamados chatbots, com programação neurolinguística, no sentido de tornarem-se muito úteis pela adequação da ajuda que podem proporcionar aos nossos clientes face às questões mais frequentes.
E, portanto, podemos ter scripts de acordo com cada um dos segmentos para que a conversa, o diálogo seja relevante. Isto a nível de ponto de partida dos dados. Sobre a mídia ou sobre a nossa presença em canais de comunicação, também temos aqui algumas técnicas que poderemos utilizar. Uma delas, e que está a ficar muito em voga, a segmentação preditiva. Foi isto que a Target fez. A Target conseguiu prever que aquela consumidora, aquele comportamento online, estava numa determinada condição ainda antes da própria família e, quem sabe, se calhar até da própria, conseguir perceber que estava nessa condição. Estamos a falar da criação de segmentos onde conseguimos antecipar as necessidades a partir do seu comportamento online. Plataformas de redes sociais, como o Facebook, por exemplo, estão a tornar a segmentação mais inteligente. E esta é outra das grandes vantagens que o digital trouxe, a nível de segmentação comportamental, que se tornou mais complexa, com mais variáveis, mais granular, conseguimos ter mais nichos de mercado para fazer passar a nossa mensagem. Isto também tem os seus contras, e se falei no Facebook, é precisamente uma das plataformas que está a braços com crises de confiança. O poder político tem vindo a acompanhar e a tentar desenvolver algum tipo de regulação para a informação que está a ser passada para terceiros a partir destas plataformas. É preciso ter muita atenção a isso, mas ultrapassadas algumas questões regulatórias que vão surgir e algumas boas, e implementando umas boas práticas, e então se juntarmos tipologias de inteligência artificial e de algoritmos de aprendizagem de máquina, cada vez mais nós vamos ter a possibilidade de fazermos segmentação preditiva, ou seja, vamos antecipar as necessidades dos utilizadores. Retargeting. Quem é que ainda já não ouviu falar em retargeting? Basicamente, trata-se de servir mensagens específicas e apropriadas a utilizadores que tiveram contacto com os nossos ativos, mas que não converteram. E, portanto, falei anteriormente, se eu for pesquisar por um monte alentejano como destino de férias, depois serei impactado, sabe-se lá durante quanto tempo. Um cookie pode ter, isto é através de cookies, um cookie pode ter 500 dias de vida útil, portanto imaginem os abusos que às vezes se cometem, em que eu vou continuamente a ser impactado para ir ao Alentejo de férias. Hoje em dia qualquer plataforma, Google, Facebook, praticamente qualquer plataforma tecnológica permite fazer retargeting. É certo, e porque é que ela é tão utilizada? Porque estatisticamente está provado que é mais fácil converter um utilizador que já nos conhece do que um utilizador que nunca ouviu falar de nós, e portanto quem viu e não comprou vai continuamente a estar condenado a ser impactado com esse tipo de mensagens. Agora, quem viu e não comprou pode ser impactado com outras mensagens que não aquilo que já viu, numa lógica de upsell ou cross-sell para outro tipo de produtos que se mostrem relevantes face mesmo até a outras variáveis comportamentais que nós estejamos a analisar anteriormente. Outra ferramenta que poderemos utilizar a nível da nossa presença nos canais digitais é a chamada extensão da audiência. Trata-se de uma extrapolação estatística de variáveis comportamentais de um determinado grupo de pessoas. Temos um segmento que nós conhecemos, mas que tem uma dimensão que nós consideramos reduzida, e o que nós fazemos é pessoas que nunca ouviram falar de nós, mas que apresentam comportamentos estatisticamente semelhantes. Vamos buscar esses utilizadores e vamos construir um novo segmento para os podermos impactar com as nossas mensagens. Um exemplo disto é aquilo que o Facebook chama de lookalike audience. Ao limite, poderemos até, e isto era um processo
que se fazia com alguma regularidade antes da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Hoje em dia é possível fazer, mas temos que obter o consentimento dos utilizadores para isso, que é carregar uma lista de clientes, de e-mails ou de números de telefone, para o Facebook. Essa lista, esses registros vão ser cruzados com os identificadores dos utilizadores no próprio Facebook, e portanto temos uma lista de 100 e-mails. Provavelmente a máquina consegue identificar 30, 40, 50 utilizadores do Facebook, a partir daqueles e-mails ou dos números de telefone. E temos um segmento esse que é muito pequeno, 50 utilizadores, e depois vamos fazer um lookalike, que é irmos buscar o comportamento estatístico, um comportamento semelhante àquele, de uma forma estatística, àqueles 50 utilizadores, e vamos aumentar o segmento, por exemplo, a 1% da população nacional. E isto chama-se a extensão da audiência, e é algo que conseguimos fazer. Então, no caso, utilizando o Facebook, de um dia para o outro, isto é possível de ser feito. Também podemos ir conquistar a concorrência. Provavelmente saberão que existem empresas fornecedoras de dados comportamentais, são utilizadores anónimos, aqui não há informação pessoalmente identificável, mas fornecedores de dados comportamentais que ilustram comportamentos esses que ilustram o interesse de uma determinada marca. Eu, ao limite, posso ir contratar uma empresa que detém uma quantidade de utilizadores que estão interessados numa determinada marca automóvel, minha concorrente, e eu estou a trabalhar automóveis. E, portanto, porque é que eu não poderei incluir esses segmentos na minha comunicação, de pessoas interessadas nos meus concorrentes, para ir captar a sua atenção e poder-lhes mostrar uma oferta que seja relevante pela fase de ciclo de compra em que estão e do tipo de produto que procuram. Otimização dinâmica de criatividades. Outra técnica. Esta é um bocadinho mais complexa, e esta exige já algum poder, não só financeiro, como um poder de processamento. Exige máquinas já um bocadinho mais elaboradas. Mas este é dos bons. Esta é daquelas técnicas em que nós temos a possibilidade de correr centenas, milhares de milhões. Há um anunciante na Austrália, a expressão era esta, que é um retalhista, que corre quintilhões de anúncios, com pequenas variações no sentido de perceber qual é que converte melhor. E se calhar esta poderá ser a maior afronta à criatividade. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que a criatividade poderá funcionar como a constituição de vários elementos que nós podemos ir alterando e que são os dados depois que nos ajudam à tomada de decisão, porque no fim do dia aquilo que nós precisamos de ter é algo para o qual nós tenhamos que otimizar, ou seja, uma variável dependente. Pode ser vendas, pode ser um registro de uma newsletter, pode ser uma subscrição, etc. Algo que nós queiramos otimizar, que não influenciamos, que não determinamos diretamente, mas queremos influenciar. E porque só assim é que, se nós tivermos um objetivo, se nós soubermos para onde é que queremos ir e como é que vamos lá chegar, qual é que é a variável que nós vamos tentar influenciar para obter resultados, só assim é que nós conseguimos otimizar. Porque se não tivermos a medir, nós não conseguimos gerir, já dizia Peter Drucker. E sobre esta questão das variáveis vamos ver um bocadinho também mais à frente o que é que nós poderemos fazer e o que é que nós poderemos implementar. Outra técnica também, e esta é importante a nível de salvaguardar o capital de marca, é assegurarmos que a nossa marca opera num ambiente seguro. Eu dou o exemplo de há relativamente pouco tempo, uma plataforma pertencente à Google, o YouTube, teve problemas com anunciantes que viram os seus conteúdos associados a temas menos recomendáveis. O caso de vídeos extremistas. Houve uma marca automóvel britânica até que retirou todo o seu investimento publicitário no YouTube por causa disso. E assim há que termos atenção, e hoje em dia também qualquer plataforma, o Facebook também permite fazer, o Google também permite fazer, e qualquer plataforma de compra de audiência em real-time bidding permite fazer, que é termos o cuidado de não termos a nossa marca perto ou associada
a categorias mais sensíveis e que possam ser menos interessantes para o capital de marca, como também para os seus utilizadores. E finalmente, ao nível da mídia, eu falei há pouco em variáveis. Se nós queremos influenciar, queremos determinar atividades que possam influenciar um outcome, um resultado final, basicamente o que estamos a falar é ter um funil de conversão. Portanto, temos utilizadores que têm contacto com a nossa marca, que interagem de alguma maneira, que a seguir podem ou não converter e finalmente que se podem envolver com a nossa marca ou com a transação que acabaram de fazer. Portanto, isto é um funil de conversão. Há quem diga que estes funis estão mortos e que passámos a ter movimentos de compra circulares, etc. Não questiono, mas o que é certo é que nós conseguimos esquematizar uma sequência de jornada de compra, uma customer journey, conseguirmos colocar métricas, termos essas variáveis, conseguirmos medir, conseguir fazer cálculos em cima disso, é, na nossa opinião, a melhor forma de determinarmos como é que o negócio está a funcionar e como é que terá mais resultados. Assim, se nós pensarmos nesta lógica de um funil de conversão, poderemos e até devemos adequar a mensagem, porque será diferente para alguém que nunca ouviu falar de nós, quando estamos a falar numa fase de notoriedade, top funnel, há algo mais transacional, uma mensagem mais transacional para quem já nos conhece ou já interagiu connosco. Algum tipo de promoção, pode-se dar esse o caso, mas normalmente utilizamos metodologias que façam passar um caráter de urgência. Por exemplo, é uma oferta limitada que está a terminar rapidamente, no sentido de apelar à compra. Mas para isto, para nós termos estes diferentes tipos de mensagens adequados a cada um dos segmentos, adequado a cada um dos utilizadores que está na respectiva fase do ciclo de compra, temos que saber realmente para onde é que eles andam. E um dos modelos que nós utilizamos, eu não vou agora entrar aqui em detalhe, mas poderá ser um modelo AIDA ou um modelo RACE. O modelo RACE decompomos um funil de conversão entre o Reach, o Act, o Convert e o Engage, daí o acrónimo. Mas existem outros modelos e existem outras metodologias, mas basicamente vão funcionar todas da mesma maneira. É pensar numa jornada do utilizador, uma Digital Customer Journey, e o digital para isto facilitou muito, em que nós devemos ter em conta as etapas dessa experiência por parte do consumidor, os seus objetivos. Devemos pensar nas atitudes e nos sentimentos que estão a ter e pensar nestas mensagens que devem estar adequadas a essas atitudes e sentimentos e perceber qual é que é a experiência que as marcas querem proporcionar, como é que podem melhorar e como é que vamos medir todo este processo para poder otimizar. E isto a nível de presença nos canais digitais é um pequeno resumo de algumas técnicas, lá está, umas mais complexas que outras, que nós poderemos vir a utilizar. Algumas podem se implementar de um dia para o outro, outras necessitarão de mais integração e coleção de dados para poderem funcionar e, portanto, mais tempo e provavelmente mais recursos, mais investimento, mas a conjugação delas depois é que acabará por trazer os melhores resultados. O terceiro pilar que falávamos era relativamente aos insights e se já referi uma Digital Customer Journey, isto tudo começa com a definição de personas. É a forma mais objetiva de nós conseguirmos exemplificar ou personificar um determinado segmento, ou vários, normalmente trabalhamos com vários, idealmente seria no mínimo de 3, em que são personagens fictícios que acabam por definir grupos com características semelhantes, que se permitam conjugar, mas com distinções suficientes
que justifica uma mensagem apropriada e relevante para cada um deles. E é, sem dúvida, a base de qualquer mapeamento de uma jornada de consumidor, seja ela digital ou não. Essencialmente nós estamos a trabalhar no meio digital, mas é a base de um modelo RACE, de um modelo de funil de conversão para uma Customer Journey. Outra técnica que nós poderemos utilizar a nível de obter insights da audiência foi isto que vimos no caso apresentado no vídeo anterior do caso de Netflix em França, é nós termos uma forma de monitorização e de acompanhamento da evolução comportamental e de interesses da audiência que nos interessa, da audiência relevante para nós. Queremos saber porque é que essa audiência se interessa, que fenómenos é que surgem, ou mesmo epifenómenos. Queremos criar aqui uma espécie de uma sindicância de para onde é que esta audiência se dirige, o que é que lhes capta mais a atenção, o que é que não lhes capta a atenção, e ao fazermos esse acompanhamento nós teremos melhores condições de perceber as necessidades que possam surgir quando entram numa fase de ciclo de compra. Por outro lado, também interessa verificarmos a audiência para a qual nós estamos a comunicar. Eu lembro-me já aqui há muitos anos de um caso de uma comunicação de um modelo automóvel, de uma comunicação que era muito jovem, para um target entre os 18 e os 24 anos, quando na realidade a idade média do comprador daquele modelo, em particular, era de 41 anos. E, portanto, temos aqui um desfazamento entre a comunicação e quem efetivamente está a consumir o produto. Isto pode ser deliberado, pode ser descoberto que é assim que as coisas estão a passar e poderemos agir em conformidade e termos um suporte à tomada de decisão para fazermos as coisas de outra maneira, mas esta verificação trata-se de permitir que nós consigamos perceber se estamos a falar para as pessoas certas, quais os segmentos mais rentáveis, quais são aqueles que são mais qualitativos ou mais quantitativos, quais é que são aqueles que nos estão a trazer mais volume de negócios, mas podem percentualmente converter muito pouco, e poderemos ter segmentos que sejam volumes muito pequenos, mas cuja percentagem de conversão seja muito elevada, e portanto esse aspecto qualitativo já de adequação acaba por contrabalançar o seu menor volume, e muitas vezes temos que utilizar esses vários segmentos e conjugá-los com mensagens diferentes e com uma comunicação diferenciada para que eles possam ser conjugados e possam trazer mais retorno. Esta é muito simples. Esta podem começar já amanhã a adotar uma lógica de experimentação. Deixem-me dizer-vos que as empresas tecnológicas correm cerca de 300 experiências por semana. O que acontece é que eles não têm nenhum livro de regras para perceber onde é que estão as conversões, o que é que converte mais ou o que é que converte menos. Desde análises simples, como o A/B testing ou análise multivariada, trata-se de termos aqui uma abordagem metódica de perceber aquilo que resulta. E, portanto, não há dogmas, não há livros de regras, trata-se de experimentar. Ao limite, poderemos fazer uma experiência por semana. Se pensarmos num ano inteiro, já estamos a correr 52 experiências, e eu posso-vos garantir que no final dessas 52 experiências, os rácios de conversão e a assertividade e a relevância da comunicação vai ser de alguma forma melhor. Não é possível quantificar agora, mas vai ser sempre otimizada relativamente a um ponto de partida sem estarmos a fazer testes. Se o botão fica num site, se o botão fica do lado direito, fica do lado esquerdo, se é azul, se é amarelo, se mostramos uma versão do site
a uns utilizadores e outra versão do site a outros utilizadores. Isto é uma simples configuração de servidor. Se corremos, em vez de corrermos um anúncio no Facebook ou 2, poderemos correr 20. Reparem que se fizerem anúncios no Facebook, tiverem 3 imagens e 3 textos, de repente podem correr 9 variações de anúncios. Deixam os 9 anúncios a correr e é o próprio algoritmo do Facebook que vai otimizar para qual deles é que vai ter mais retorno. Nós, à partida, hoje em dia já não se fazem pré-testes, ou quase não se fazem pré-testes, mas a própria máquina do Facebook, a tal otimização de algoritmo em tempo real, vai dar mais visibilidade e mais alcance àquela versão que está a converter melhor. Mas, volto a dizer, para converter melhor, o que é isto de converter melhor? Temos que saber que conversão é que é, que variável é que é. E só assim termos uma variável dependente que nós queiramos influenciar, pode ser vendas, pode ser um registro, pode ser um download de uma newsletter, só assim é que é possível fazer essa otimização. Técnica mais simples, tal como está ali, é uma política de A/B testing e normalmente traz muito bons resultados. Com mais dados e com mais tempo, vamos analisar o Media Mix. Quais são os canais que estão a dar mais retorno, que estão a dar mais volume, que são mais qualitativos, são mais relevantes, convertem mais? Isto permite-nos identificar e analisar onde é que estamos a colocar mais investimento. Já existem máquinas que fazem esta otimização de uma forma mais ou menos autónoma. Eu recordo um cliente que nós trabalhamos a fazer uma campanha em display programática, em real-time bidding, no mercado externo. Era um lançamento de um novo produto e nós arrancámos a campanha com visibilidade e com alcance com uma colocação em cerca de 18 mil sites neste mercado externo. No final de uma semana, sem grande intervenção humana, esses 18 mil sites reduziram-se para 863. A própria máquina percebeu onde é que estávamos a ter retorno, porque nós estamos a olhar para o Analytics e estas plataformas são alimentadas com dados de retorno dos utilizadores, anónimos, mas dos utilizadores, e a própria máquina concentrou um investimento que estava disperso em 18 mil ativos digitais, 18 mil propriedades, para cerca de pouco mais de 800. Porque percebeu, ao final de 7 dias, que era ali que estava o retorno, era ali que estávamos a conseguir gerar vendas. Este tipo de análise de canais permite-nos também depois perceber que tipos de conversão é que estamos a ter. Quais são as variáveis que nós determinamos? Inicio uma campanha, suspendo uma campanha. Coloco mais anúncios, coloco menos anúncios. Coloco mais investimento, vou para esta ou para aquela segmentação. Isto são tudo determinações daquilo que nós poderemos fazer. E eu chamo a isto as variáveis que nós controlamos, que pretendem influenciar variáveis que nós não controlamos, que são as variáveis, ou a variável, normalmente não convém ter muito mais do que uma ou duas, as variáveis dependentes. Portanto, estas variáveis independentes, que somos nós que determinamos, que influência é que têm num determinado objetivo. Objetivo esse que importa definir, importa medir, para que depois nós consigamos influenciar determinados comportamentos para que o objetivo seja cumprido. E finalmente, e aqui já estamos a falar um bocadinho com um pouco mais de sofisticação, estamos a assistir a uma série de iniciativas de transformação digital nas próprias lojas, no retalho especializado, em negócios ditos ou tradicionais, ditos offline, que hoje em dia para mim já não faz grande sentido fazer esta distinção, porque o que acontece é que a tecnologia transforma tudo aquilo em que toca.
E se estamos a assistir a uma transformação digital nas próprias lojas, vamos chegar ao ponto de poder identificar todo o percurso do consumidor, desde a primeira pesquisa online até chegar à caixa registradora da loja. E mesmo desconhecendo de que pessoa é que se trata, até ao fecho da venda, até apenas o contacto cara a cara no fecho da venda, na caixa registradora. Não precisamos de informação pessoalmente identificável para tratar todo este processo. Portanto, estamos a falar de conjuntos de comportamentos anónimos, mas vamos conseguir fechar o ciclo. Há empresas mais próximas de atingir este patamar do que outras. O grau de disparidade entre os níveis de desenvolvimento deste tipo de soluções é muito grande. Portanto, há grandes diferenças entre quem é que está mais à frente e quem é que está mais atrás, mas o que é certo é que quem estiver mais à frente neste tipo de processos vai ter uma vantagem competitiva muito maior face àqueles que ainda não investiram neste tipo de técnicas, neste tipo de ferramentas. E finalmente, o quarto pilar, o retorno do investimento, que é isto que nós todos procuramos. Acima de tudo, em termos de benefícios, logo à partida, um primeiro é a neutralidade. Ou seja, os algoritmos não têm enviesamento, a não ser para otimizar para aquele retorno. Não gostam mais deste ou daquele site. Simplesmente trabalham constantemente, 24 sobre 24, em colocar os recursos a nível de investimento, a nível de visibilidade de campanha, para onde estão a ter mais retorno. Volto a dizer, é preciso ter uma variável que nós queremos otimizar para que eles possam perceber onde é que estão a ter esse retorno. Portanto, são neutrais a nível de canais, eles querem ir buscar onde estamos melhor em termos de retorno de investimento. Depois, uma arquitetura de uma solução destas é aplicável em várias situações, em qualquer produto, de qualquer tamanho, em qualquer mercado. Aqui, algumas reservas, por norma, a escalabilidade deste tipo de ferramentas exige já uma quantidade razoável de dados que muitas vezes negócios na sua infância ainda não têm, mas mais do que pensarmos nas ferramentas tecnológicas que estamos a utilizar, na estrutura de plataformas que poderemos vir a utilizar, importa sim pensarmos na estratégia de pensamento para que nós tenhamos dados a funcionar por trás daquilo que estamos a mostrar aos utilizadores. E ao limite, dados esses que numa folha de Excel ou papel e caneta podem servir de suporte à tomada de decisão. A seguir, a eficiência. E uma das partes de plataformas programáticas de marketing tem a ver com a compra em licitação em tempo real de audiência. Não vou entrar aqui em grande detalhe, quero apenas deixar isto sublinhado. Muitas vezes fala-se em marketing programático como sendo essa compra de licitação em tempo real. O marketing programático é muito mais do que isso. A licitação em tempo real, ou real-time bidding, é apenas uma pequena parte da grande quantidade de técnicas e ferramentas, que tivemos aqui a ver algumas, em que a utilização de dados de uma forma programática permite para obter melhor retorno. E finalmente, em termos de eficácia, se nós estivermos constantemente a medir e a otimizar, nós estamos a melhorar indicadores de cobertura e frequência da nossa atividade, da nossa pressão publicitária, para termos um melhor retorno. Como é que isto se organiza a nível de arquitetura? E aqui, lá está, também não vou entrar num grande detalhe, estaremos a falar de Demand Side Platform, plataformas de compra de audiência, plataformas de gestão de dados, Data Management Platform, dados de terceiros. Lembram-se dos dados climatéricos que a Campbell colocava para a comunicação das suas sopas. Há aqui uma série de conceitos que vão entrar para que possamos estar
e aqui mais à direita, para que possamos construir os vários segmentos, a audiência 1 à audiência N. Mas sem entrar aqui num grande detalhe, isto é só esquematicamente como é que isto funciona, inclusivamente podermos ter dados online e offline. Mais do que a organização de um sistema destes, é importante a organização do pensamento. É nós termos a consciência de que precisamos estabelecer bases para desenvolver uma estratégia que permita ter dados a correr para alimentar a nossa atividade. E é uma plataforma destas, ou de uma forma mais manual, que também sem grande componente de automação, que permite fazer isto, que depois nos vai dar um funil de conversão, novamente, desde o topo do funil, em que vamos à procura de audiência, até aqueles que já converteram, que já são clientes, e que nós poderemos querer impactar com outro tipo de comunicação relevante para quem já nos conhece e para quem já comprou. Agora, uma abordagem destas não se faz num dia, de facto. Normalmente estabelecemos vários passos. O primeiro passo, estabelecemos os pontos básicos, em que determinamos os níveis de cobertura e percebemos as duplicações que estamos a ter nos vários canais de comunicação. A performance temporal, tão simples quanto perceber qual é que é o dia da semana que converte melhor ou a hora do dia que apresenta melhores resultados. O Analytics dá-nos isto. A frequência ótima de comunicação para não entrarmos numa lógica de desperdício. Se eu tiver a medir as minhas conversões, eu consigo perceber, há de haver um X número de vezes que eu mostro a minha comunicação, que eu coloco os meus ativos digitais à frente dos utilizadores, que geram, há de haver um número que gera o maior número de conversões. Se calhar são 3, se calhar são 4, se calhar são 5, se calhar são 7. No caso de serem 7, se eu mostrar a 8ª vez já estou a desperdiçar e, portanto, eu vou à procura, essa 8ª impressão já vou à procura de outro utilizador para não estar a desperdiçar investimento. Depois, a otimização. Aqui sim, já começamos a ter alguns dados, vamos começar a otimizar sites, vamos começar a otimizar os canais através de uma análise de Media Mix que temos ao nosso dispor e vamos otimizar também questões de afinidade da nossa audiência, do nosso produto. E finalmente vamos expandir então as nossas análises e os nossos conjuntos de dados e vamos encontrar correlações entre produtos, entre marcas. Por exemplo, esta história também já tem alguns anos. Percebeu-se, houve uma marca automóvel que percebeu que os interessados nos seus conteúdos, enquanto marca automóvel, tinham uma grande afinidade a nível de saúde, a nível da categoria de saúde, com produtos, com medicamentos antihistamínicos. Vá-se lá perceber porquê. Não interessa perceber porquê. Aqui não queremos entrar em inferências, mas queremos é perceber que existe essa correlação, independentemente da sua razão. E, portanto, em jeito de conclusão, queria apenas dizer-vos que, e ilustrar que o objetivo do marketing na era digital é o mesmo de sempre. Apresentar a mensagem certa ao consumidor certo no momento certo, e os dados são a chave de sucesso para atingir este objetivo. Agora, agregar e analisar grandes quantidades de informação de diferentes fontes, tanto online como offline, afigura-se difícil, é um desafio, é verdade, e não se faz de um dia para o outro. Se quisermos entrar numa componente de automação mais sofisticada, é aqui que entra uma Data Management Platform, ou uma DMP. Com uma ferramenta destas, o departamento de marketing pode agora centralizar toda a informação de clientes, a audiência de negócio para planear campanhas e outras iniciativas do seu foro. E, portanto, uma DMP potencia a comunicação através de vários canais de forma integrada para otimizar recursos, desde o email marketing aos banners em display e a servir em qualquer plataforma, computador, smartphone ou tablet.
Esta comunicação personalizada, combinada com vários cenários de automação, melhora a performance, e é esta agregação contínua que melhora a relevância da mensagem à medida que extrai conhecimento do comportamento dos utilizadores. Em suma, e era isto que eu vos queria deixar, nós hoje em dia temos ferramentas e temos estratégias de pensamento, temos criatividade de processos para atingir um objetivo de colocar a mensagem certa em frente ao consumidor certo no momento certo. Obrigado por terem assistido. Tivemos em direto no Facebook. Terminamos aqui esta Flag Talk. Dúvidas ou questões podem utilizar a própria página do Facebook ou mesmo o meu endereço de e-mail que está aqui disponível. Obrigado por terem assistido mais uma vez. Obrigado e até à próxima.